Salve nação, saudações rubro-negras, vai pegar fogo, cara, essa última rodada do Campeonato Carioca. Um ou dois grandes ficarão de fora, né? Neste domingo tem este clássico entre Vasco e Botafogo. Se der empate, os dois podem ficar de fora. Se o Vasco vencer, pode avançar. Se o Botafogo vencer, também. Só que o Fluminense, cara, tem mais chances, porque o Fluminense pega o Bangu. E os saldos de gols de Vasco e Fluminense não são tão grandes assim. Se o Fluminense golear o Bangu, ele pode ultrapassar o Vasco mesmo se o Vasco vencer. Olha só que situação que chegamos na última rodada do Campeonato Carioca. Tá top demais, galera. Mengão já tá classificado junto com Volta Redonda. E agora resta saber quem irão disputar as finais do Campeonato Carioca. 3 grandes estão na disputa por 2 vagas. Um já tá de fora. Agora podem ficar 2 de fora. Que maravilha, né? Vamos aqui pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Agora sim, vamos aqui pro vídeo, simbora. Disputar, e esses times, Botafogo e Flamengo principalmente, né, estão já na terceira fase, pro Vasco é importante. Mas eu diria que para o Botafogo também, Edu. Se o Botafogo vive essa interrogação na temporada de qual Botafogo veremos em 2025, chegar às finais do Carioca também é importante. E vamos dizer, consegue aquela boa apresentação que ainda não teve em 2025, em São Januário, batendo o Vasco, conseguindo a classificação, chega até maiorzão, grandão, para o jogo contra o Racing, que a gente sabe ficou barato até os 2-0. Quem sabe consegue reverter no Nilton Santos e ficar com o título, né? Agora, tá pintando um Flamengo muito favorito para a conquista do título? É o time mais encaixado, é a equipe que consegue ter mais alternativas, é um time que nesse momento está preocupado apenas, né, com o Campeonato Carioca, e tem no Felipe Luiz um cara que encontrou talvez o jeito de jogar com mais de 11, né, com 15, 16, até 20, né? Muda muita gente. O Flamengo tem um elenco muito forte e um elenco muito bom. É sim o favorito a conquistar o título carioca. Vamos para as... Mas pela indecisão do que vai ser o Botafogo para a parte que realmente importa da temporada. Pois é, e jogadores começando a reclamar também, Barbosa, Savarino, todo mundo começando a falar sobre isso. Mas é bom o Barbosa também reclamar sobre o que ele vem fazendo ele fez, né? Ele, ótimo zagueiro, grande temporada. Barbosa. Mas na última semana, nos últimos 7 dias, ele conseguiu ser expulso depois do jogo contra o Flamengo por causa de uma briga generalizada e meteu o cotovelo na cabeça do Adriano Martins, cometeu o pênalti e falhar no segundo gol também. O segundo gol tava lá na frente. O que tava fazendo lá na frente, meu filho? O Botafogo tem problemas, Calma. mas o Barbosa vem muito mal nessa última semana aí. É verdade. Bom, fãs de esportes, vamos seguir o Sport Center ainda com os times do Rio de Janeiro, porque no Campeonato Carioca o Flamengo já está classificado, mas Vasco, Fluminense e Botafogo não. Ainda lutam para chegar lá. Não vai faltar emoção na última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca, que será disputada neste fim de semana. O Flamengo, líder da tabela com 20 pontos, e o Volta Redonda, que tem a mesma pontuação, já estão classificados. Os outros 3 grandes, Vasco, Fluminense e Botafogo, chegam na última rodada com chances de classificação. O Vasco ocupa a 4ª colocação com 14 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o 5º. Já o Botafogo é o 6º com 13 pontos. Vasco e Botafogo se enfrentam em São Januário. Já o Fluminense receberá o rebaixado Bangu no Maracanã. No clássico da rodada, se houver um vencedor, o oponente estará eliminado. Não há como os dois se classificarem com um empate. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Ganhar com sabedoria, ganhar com qualidade, ganhar com confiança, fazer um bom jogo perante a nossa torcida, na nossa casa, né? Sabemos que também depende de saldo ainda. Não adianta a gente ganhar de 1 e o Fluminense ganhar de 2, ficamos fora. Depende de um monte de algumas situações dentro do campeonato, mas é importante a gente fazer a nossa parte e jogar bem para dar sequência na competição. Se Vasco e Fluminense ganharem os seus jogos, avançará quem fizer a diferença maior de gols, já que os dois estão empatados em pontos e no saldo de gols. Para os dois avançarem juntos, o Madureira, que é o 3º colocado, não pode ganhar do Nova Iguaçu. Aquecer todo o lado, fazer bem a nossa parte, temos uma semana inteira para fazê-lo e vamos fazer para que os jogadores estejam inteiros, fortes, para a gente fazer um grande jogo e construir primeiro uma vitória, sempre pela ordem. Depois, se conseguirmos a vitória, tentar estender
um placar que talvez seja necessário. Já o Botafogo, além de ter de vencer o Vasco, precisa torcer para o Fluminense não ganhar do Bangu ou para o Madureira não derrotar o Nova Iguaçu. É impossível, então. Tá ferrado, tá fora. 3 grandes em ação, um só objetivo, a vaga para a semifinal. Resta saber quem vai se classificar. Eu já falei quem que se classifica, hein? Olha como tá a tabela de classificação do Campeonato Carioca agora. O Flamengo na liderança já está classificado 20, Volta Redonda também com 20 pontos. Aí vem Madureira com 15 pontos na terceira colocação, o Vasco é o quarto colocado com 14, o Fluminense também tem 14 pontos, é o quinto. Aí tem o Botafogo com 13, Sampaio Corrêa tem 13, Nova Iguaçu 13, Maricá 12, Boa Vista 11, Portuguesa 10 e o Bangu já está rebaixado 4 pontos. Bem embolado essa fase do Campeonato Carioca e agora não teremos mais os 4 grandes na próxima fase, Gustavo Zupac. Como é que você enxerga e para quem é o maior prejuízo se não se classificar para a próxima fase? Assim, quem tem... nessa última rodada, quem chega com a missão mais confortável dos 3 grandes que não estão classificados é o Fluminense. Sim. O Fluminense que, ao longo do campeonato, foi o que mais sofreu, chegou a ficar fora da zona de classificação para a Taça Rio. É um começo muito complicado do time do Mano Menezes, jogadores novos chegando, o time com dificuldade para ter padrão de jogo. Nos últimos jogos deu uma leve melhorada, o Cano vem com um bom começo de temporada depois de um ano passado ruim. E o Fluminense pega o Bangu, que é o último colocado, já rebaixado, o pior time da competição. Então, assim, o Fluminense depende de uma vitória dele contra o Bangu para se classificar e a tendência é que isso aconteça. Vasco e Botafogo vão se enfrentar e são 2 equipes que geram hoje, por motivos diferentes, uma desconfiança muito grande nos seus torcedores. Dentro desse contexto todo, eu acho que para o Vasco da Gama a eliminação vai ser pior, porque o Vasco já tem um treinador. O Fluminense, assim, se o Fluminense perder para o Bangu, aí para tudo, né? Mas olhando para Vasco e Botafogo, o Vasco já tem o seu técnico. Ele já é um técnico que começa a temporada questionado, porque o Vasco vem jogando mal a temporada, embora tenha vencido na Copa do Brasil, União Rondonópolis, nesse meio de semana. Ser eliminado do Campeonato Carioca antes das semifinais geraria para o Fábio Carille uma pressão chata. O Mano me parece numa situação mais estável dentro do Fluminense, por mais que uma eliminação ao não vencer o Bangu fosse ainda mais assustadora. E o Botafogo já está nessa bagunça. Então, acho que a essa altura do campeonato, ser eliminado ou não do Campeonato Carioca, o Botafoguense já está descrente nesse começo de temporada, né? Ainda há tempo para recuperar, mas esse começo tá muito ruim. Então, dos 3, eu vejo a missão mais tranquila do Fluminense. Consequentemente, uma eliminação agora me causaria mais surpresa, mas em caso de eliminações isoladas, eu vejo a do Vasco representando a maior pressão para o trabalho, para o projeto que já começou o ano com um rendimento bem questionável, o que gera preocupação para a temporada Vasco e inteira. Botafogo tem favorito para o jogo? Não tem favorito para o jogo. Deveria ter. Deveria ser o Botafogo com tranquilidade. Não tem mais. Dada a situação de ambos, hoje não tem favorito e eu não espero um grande jogo, não. Muito bem, intervalo aqui neste espaço. É compreensível, galera. É compreensível que nós hoje analisamos que é mais fácil o Fluminense se classificar do que o Vasco ou do que o Botafogo, porque os dois se enfrentam, né? Ah, mas e se o Vasco vencer? O Vasco já está na frente do Fluminense. Tá, tudo bem. Se o Vasco vencer por 1-0 e o Fluminense vencer por 4-0 o Bangu, quem ultrapassa em saldos de gols é o Fluminense. A diferença de saldos de gols são de 2. Então, assim, se o Fluminense golear o Bangu, o Vasco tem que fazer pelo menos 2 ou 3 no Botafogo para o Vasco conseguir ficar na frente do Fluminense em saldos de gols, né? Eu nem tô falando do Madureira, galera. O Madureira pega o Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu. Nem tô citando. O Madureira hoje tem 15 pontos e é o terceiro colocado. Eu citaria que a classificação vai ser da seguinte forma. Flamengo, Volta Redonda, que já está em segundo, né? Depois você pega o Madureira, que eu acho que o Madureira deve vencer o Nova Iguaçu, ou empatar. Aí você tem... se empatar, ele fica em quarto, né? Eu acho que o Madureira vai passar, galera. Eu acho que o Madureira vai avançar. Aí você pega Vasco, se o Vasco vencer, vai a 17. Se o Fluminense vencer também. Aí você pega... Tá, se o Madureira empatar, fica com 16. Em quarto lugar, né? Daí só muda essa posição, porque ou o Fluminense fica em terceiro com 17, ou então o Vasco. Se o Vasco vencer,
o Botafogo. Agora, se der empate, ficam fora os dois, tanto o Vasco quanto o Botafogo. Que maravilha, né, cara? Quem que poderia imaginar, né? Um final de campeonato desse tipo, top, né? Galera, 2 grandes fora, vai ser bom demais, cara. Flamengo já é o primeiro classificado. O primeiro deve pegar o 4º colocado e o 4º colocado deve ser o Fluminense. Então teremos aí uma possível final entre Flamengo e Fluminense, ou Flamengo e Vasco, ou Flamengo e Botafogo, dependendo das combinações. Sei que não é tão agradável pegar-se um clássico já de cara, porém o Flamengo joga o melhor futebol, então ele vai ter que pegar o 4º colocado. E nessas condições vai pegar um grande, né? Ou então, se o Madureira empatar o jogo e ele ficar em 4º, o Flamengo pegaria o Madureira. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!